Você tem dificuldade de fazer esse tipo de alça, de encapar e ficar com esse acabamento aqui? Você vira, desvira, dobra, embute e nunca fica legal aqui? Fica comigo ao longo desse vídeo que eu vou te mostrar como você vai se libertar desse problema, porque eu vou falar tudo, não vou te esconder nada. Você vai fazer essa alça de forma simples, rápida, fácil e bem diferente. Vamos embora? Materiais. Eu vou usar uma alça de algodão e uma tricoline. E aqui é a primeira dica. Procure usar materiais com a mesma composição, porque eles assentam melhor um com o outro. Não é uma regra, mas se possível faça isso. Eu vou passar para vocês agora uma regrinha, para vocês nunca mais terem problema ou ficarem na dúvida qual é a largura ideal para cobrir a alça que vocês vão estar utilizando. Máquina doméstica. 2 vezes a largura da alça que você está usando, mais 2 centímetros, sempre. Então aqui, se eu estou usando uma alça de 3 centímetros de largura, 2 vezes 3 dá 6, mais 2 centímetros, 8. Então eu vou cortar um tecido com 8 centímetros de largura. Máquina industrial, a mesma regra, só que ao invés de 2 centímetros no final, você acrescenta 1,5. Então é 2 vezes a largura da alça que você está utilizando, mais 1,5 centímetro. Então, no caso aqui, 3 vezes 2, 6, 6 mais 1,5, 7,5. O comprimento vai ser aquele que você precisa para aquela peça que você está fazendo. Tem peça que você precisa de uma alça maior, tem outras peças que são aquelas alças de pulso. Então, o comprimento vai depender da peça. Nós vamos começar a montagem. Eu vou pegar esse tecido aqui que já calculei a largura, vou dobrar ao meio pelo comprimento, passar ferro aqui para ficar bem assentado e vou fazer uma marcação no meio, porque nós vamos passar uma costura pé de máquina, fechando essa borda todinha, mas nesses pontos aqui nós vamos fazer retrocesso, aqui e aqui. Por que isso, gente? Porque depois eu desmancho esse centro aqui para manter a marcação da agulha. E essa é a segunda dica. Isso facilita depois, na hora que a gente for desvirar, para que o alinhamento dessa peça fique bem certinho, não fique torto, não fique desalinhado. Quando eu deixo essa marcação do ponto, ao invés de deixar aberto logo de início, é como se eu estivesse dando uma memória para o tecido, porque tem os furos da agulha, fica bem mais fácil de você posicionar depois no lugar correto. Eu não vou abrir nesse momento ainda, vou deixar para depois. Vou só dar alguns piques aqui para marcar o centro, ficar com ele bem definido. E presta atenção nesse detalhe aqui. Nós vamos jogar essa costura aqui para o centro, mas nós não vamos abrir a costura desse jeito. Nós vamos tombar. Jogar a costura ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. E a outra extremidade também tem que se jogar para o mesmo lado que você jogou aqui. Agora nós iremos prender a alça. Essa largura que ficou aqui do tecido, ela tem que bater com a alça. O cálculo é certinho. Se por um acaso você notar que está um pouquinho estreito, é porque você tem que dar uma puxadinha, porque eu não passei esse tecido. Ele não está bem assentado ainda. Então, dá uma puxadinha nessas extremidades e coloca frente do tecido aqui com a alça. Prende primeiro só uma ponta. Nós vamos fechar esse lado aqui primeiro e depois a gente ajeita lá na máquina e fecha a outra extremidade. Uma dica, começa aqui no meio. Não porque o calcador não consegue puxar camadas, porque eu já deixei um vídeo para vocês ensinando a função dessa molinha aqui. Vou deixar um card aqui bem em cima. É porque o calcador pode empurrar o tecido, então eu não quero que o tecido desloque e saia do alinhamento. Então eu vou começar aqui no meio e dou retrocesso prendendo essa alça inteira.
Nós vamos tirar esse excesso aqui. Eu vou deixar só a margem de costura com o tecido, para não ficar volume aqui na ponta. E agora sim é o momento de desmanchar esse centro aqui. E agora é o momento de desvirar. Para isso, vocês podem utilizar uma pinça firme ou o vira-boneca. Eu gosto, nesse caso aqui, de utilizar a pinça. O detalhe aqui é, você vai ter que passar todo mundo para o centro dessa alça aqui. Eu dou uma esfregadinha aqui no tecido e empurro todo mundo aqui, ó. Agora vamos fechar esse centro. Você pode fazer com a costura invisível, mas eu vou utilizar a nossa cola pano para poder ganhar tempo. Põe pouquinho na margem de costura, espalha bem com o dedo para não criar excessos e manchar o tecido. Vocês viram como que assenta bem na hora de desvirar, como que fica certinho? E a nossa alça já está pronta, com as extremidades todas bem certinhas. Olha só que perfeição. E fácil, né? Conheciam essa forma de fechar a alça? Comenta aqui comigo. Espero que tenha ajudado aí muitas de vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo.